som. A paz do Senhor Jesus, amém? Uma quinta-feira de oração, uma quinta-feira de estar junto, meditando, estudando a palavra de Deus e orar juntamente um com os outros, orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu cônjuge, pelo teu filho, pela tua prole, pela tua descendência e principalmente pelo cuidado do Senhor. Deus tem feito algo lindo e vai continuar fazendo por intermédio da fidelidade da igreja. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, 69. Mateus 26, 69 e 70. É um texto que fala sobre caminhar junto, caminhar com Jesus, caminhar com o Rei dos Reis. Como diz o louvor, te louvarei, não importa a circunstância. Será? Vou caminhar contigo, não importa a circunstância. Será? Será? Você encontrou? Mateus 26, 69 diz assim, 26, 69. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, quando uma das empregadas, de umas criadas, chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Verso 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, do lado de fora, do lado de dentro, alguns na live, alguns em casa, outros no templo, mas uma coisa temos certeza, ó Senhor, que o Senhor tem liberdade para ministrar no nosso coração. O Senhor tem liberdade para falar em nós o teu querer e a tua vontade. Fale, Deus, conosco. Ministre em nós, converse conosco. Nós precisamos, dia após dia, ser cheio da tua glória e da direção dos céus. Toma a tua igreja, usa, Pai, os teus filhos e filhas, porque tudo quanto será liberado nessa noite é para que nós permanecemos de pé. Eu oro nessa noite no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente, meu irmão. Coisa linda é meditar na palavra do Senhor. Caminhar junto é não escolher um momento, circunstância, para que eu venha falar, estamos juntos. Caminhar junto é quando no meio da luta eu ofereço para o outro a minha mão para ajudar. Caminhar junto é quando no meio das boas ações eu entrego a minha gratidão pela conquista do meu próximo. Caminhar junto é quando eu entendo que mesmo as circunstâncias sendo contrárias, eu opto de estar junto com aquele que escolheu estar comigo mesmo não tendo nada para oferecer. Caminhar junto diz muito sobre o que você faz no meio de alguém, das suas escolhas, que você anda perto. Caminhar junto é quando uma pessoa que você enxerga por intermédio daquilo que Deus abriu o coração. Eu quero caminhar contigo mediante aquilo que Deus me mostra sobre você. Isso é caminhar junto. Eu não quero caminhar junto para receber alguém em troca. Eu quero caminhar junto para que alguma coisa minha venha contribuir com o teu sucesso. Então o texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Pedro. Vai dizer que ele estava do lado de fora do templo. Pedro era alguém que era consanguíneo, que era muito imperativo, que era muito carrancudo.
E por ser desta forma, ele também era ousado. Tudo quanto ele tinha, vinha à teia dele e falava. Jesus perguntava para ele: ó Pedro, quem disse que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tudo Pedro respondia na lata, não esperava ninguém. Então o texto vai dizer que nesse dado momento, Pedro estava do lado de fora do pátio, e quem estava sendo escarnecido, espancado, era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado, irmã Elô. E as pessoas batiam Jesus e perguntavam: olha, você não adivinha? Então adivinha quem te bateu? Você não sabe de tudo, então eu quero que você adivinhe quem te deu esbofeteada. E Jesus, quieto como ovelha muda, não se deteve, ele se calou. Então veio uma criada e perguntou para Pedro: Pedro, é você que anda, é você que caminha junto com Jesus da Galileia, Pedro, é você mesmo que estava com ele. Eu sei, eu reconheci. E ele fala assim: eu não sei do que você está dizendo, eu não sei o que você está falando. Numa tradução, pastor Fabiano Pereira, eu estou dizendo assim: olha, é você que é rocha? Eu não, eu sou barro, eu sou areia, eu sou lama, eu sou pó. No meio da luta, quem é você? No meio da afronta, de uma dificuldade, quem é você? Com quem você está caminhando? Porque no meio de um tempo difícil, nós não podemos nos esquecer de quem é Deus na nossa vida e quem é você para Deus. Deus continua sendo Deus e nós para Deus continuamos sendo filho. A luta não vai tirar a autoridade de Deus sobre nós. A dificuldade não tira aquilo que Deus derramou sobre nós. Então eu te faço uma pergunta nessa noite: o que leva uma pessoa a caminhar com outra pessoa? O que leva uma pessoa a caminhar com outra? Pastor, o que leva uma pessoa a caminhar com outra é o interesse. Eu vou caminhar contigo porque você tem algo para me oferecer. O que leva uma pessoa a caminhar com a outra é o interesse. Então Pedro, ele tinha o interesse em aprender com Jesus sobre a pedagogia dos céus. O que é isso, pastor? Diz a palavra de Deus em Mateus 7:29: porquanto Jesus ensinava com autoridade, não como escriba e nem fariseu. Eu quero aprender. Então o interesse de Pedro era aprender com Jesus. O meu interesse, o teu interesse na casa de Deus não pode ser diferente disso. Eu tenho que aprender de Jesus com homens e mulheres de Deus. O que leva uma pessoa a caminhar com outra? Admiração. Pedro, ele tinha muita admiração a Jesus. Pedro viu muitos pecadores serem perdoados dos seus pecados. Pedro viu muitas pessoas serem curadas das suas enfermidades. Pedro viu muitas situações que Jesus impactou seu coração. Então ele tinha admiração. Em João 13:3 vai dizer que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado sobre as suas mãos todas as coisas que ele fazia, vinha de Deus. Então eram admiráveis. Ele tinha admiração por Jesus. Como é a nossa vida? Quando eu falo que eu sou cristão, quando eu falo que eu sou evangélico, sai admiração, sai alegria. Ou quando você fala que é cristão, a tua fala é uma fala com medo de falar assim: olha, eu sou evangélico, eu sou da igreja metodista da Vinhosa, eu sou de Itaperuna. Qual é a tua fala? Qual é a forma que você apresenta o evangelho para o teu próximo? Quem você tem caminhado junto? Meu irmão, se você é cristão, está ardendo em fogo por Deus, você tem que falar assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero saber das experiências e dos testemunhos dos outros que foram ruins. Eu quero que você olhe para mim e aprenda comigo. Pastor, mas eu não sou referência para ninguém. Não tem problema, meu irmão. Você pode começar hoje, você pode começar agora. Você não pode levar para frente essa vida mais ou menos. Não pode.
Porque se eu tenho admiração a Jesus, eu tenho que representá-lo aqui na terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. O que leva uma pessoa a caminhar com outra? Respeito. Pedro respeitava Jesus. Alguém mais novo que ele. Que coisa linda. Pedro tinha sogra, Pedro tinha uma família, então ele resolve largar tudo e seguir Jesus. Jesus, ele tinha 30 anos e chama Pedro para caminhar. Um cara mais novo que ele. Você tem dado ouvido para uma pessoa mais nova que você? Você olha com bons olhos alguém que é mais novo que você? Você aceita conselho de alguém mais novo que você? Como está o teu preconceito com alguém que é mais novo que você? Porque Jesus era mais novo que Pedro, e Pedro se submete a estar debaixo da liderança de Jesus, debaixo do conselho de Jesus, porque a palavra vai dizer que Pedro respeitava Jesus. Seu chefe, seu líder é alguém que na maioria das vezes são mais novos que você. Você o respeita? Porque se você não respeita, você está descredenciando a nossa autoridade de Jesus. Essa semana eu conversei com a Fernandinha, ela está aqui com a gente hoje, ela falou assim: pastor, eu tenho uma chefe que é novinha, e eu dei uma dica para ela, não me ouviu não, pastor, ela não me ouviu não. Nós fomos lá para a conferência, para a palestra, e ela pensou que ia dar certo, mas eu falei com ela: vai desse jeito, vai dessa forma. A Fernandinha respeitou a sua chefe, ela deu conselho para a sua chefe, que é bem mais nova que ela, mas ela não ouviu, ela não acatou. E é que o texto vai dizer aqui, que Pedro respeitava Jesus, Pedro honrava Jesus, Pedro estava caminhando com Jesus, Pedro estava olhando nos olhos de Jesus, Pedro teve muitas experiências com Jesus. E o segundo ponto que eu quero trabalhar para a gente poder entender é o que leva uma pessoa a ficar sentado do lado de fora, sabendo que um amigo estava sendo acusado por um crime que ele não cometeu. O que leva, Ivan, uma pessoa a ficar do lado de fora, o pau quebrando dentro, e o seu amigo sendo sentenciado por um crime que ele não cometeu? Jesus estava sendo açoitado, espancado, Pedro do lado de fora, ouvindo aquilo tudo, seu amigo sendo afrontado, acusado por um crime que ele não tinha cometido. Pastor, o medo paralisa. O medo me permite fechar os olhos, o medo me tranca, o medo me trava, o medo tira a pessoa da sua realidade e faz ela se esconder da sua responsabilidade. Mesmo uma pessoa estando certo de um crime que ela não cometeu, o medo congela uma pessoa ao ponto de ela não ter reação para fazer nada. O que o medo faz? O medo tira a sua razão, pondo você a esquecer o principal propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, meu irmão? É a gente caminhar junto. Quando Deus ele cria os animais, planta, depois cria o homem a sua imagem e semelhança, ele estava dizendo: eu não criei este mundo para conversar sozinho, eu sou um Deus de relacionamento, eu quero caminhar com o homem e quero fazer dele meus filhos. Deus quer caminhar, as injustiças estão aí, cabe a nós tirar o melhor crivo. O que faz uma pessoa sentar do lado de fora e esquecer do amigo que está lá dentro? Vai dizer o texto da palavra de Deus 69 aqui, que Pedro estava do lado de fora do pátio, afastado, longe, desviado. Mas mesmo assim, ele fora, longe, as pessoas prestaram atenção nele. E agora eu quero trabalhar um outro ponto a respeito do trauma. Pedro não entrou porque estava traumatizado. Para nós que já conhecemos o texto, a história, é fácil assimilar, mas para Pedro, que estava vivendo aquele contexto, o que para Pedro era um exemplo de um trauma do passado, quando não é tratado, a primeira pancada, o problema se apresenta e ele já não é exemplo, assim como antes. Então, quando
Pedro se depara com aquele trauma de abandono, ele se fecha. Não é a primeira vez que me abandonaram. Eu vim seguindo Jesus esses 3 anos e meio, e do nada ele me abandona, vai embora. Trauma, pancadas da vida, onde as pessoas deixam de viver, abrem mão de um propósito, de um projeto, por intermédio de algo que foi começado lá atrás. Eu conversava com Moisés cedo, falava: olha, imagina contigo, Pedro trabalha a noite inteira para pescar, não pesca nada. Os seus amigos, barcos ao lado, vêm com peixe, e chega Jesus e fala assim: olha, você é Pedro, não é pescador mais de peixe, mas de alma. E ele começa então a liberar uma palavra profética na vida de Pedro. Pedro lança a rede, pesca um monte de peixe, e Deus vai ver se ele estava curado naquela área. Fala assim: agora esses peixes não caberão no seu barco, é necessário que você convida os outros barqueiros. Mas pera lá, eles tinham peixe e não me deram. Pera lá, tinha peixe com eles, eles não me deram nenhum para levar para casa. Pera lá, então, nesse teu trauma lá atrás, eu quero ver se você foi curado. Chama eles, e os peixes que você pescou também compartilha com os demais. Nesse trauma ele foi curado. Então ele sabia que tudo quanto ele conquistava com o Senhor, ele tinha que compartilhar com os outros. Agora o outro trauma de Jesus foi deixando até o final. O trauma do abandono, o trauma de falar mal, o trauma de ser decepcionado, o trauma de confiar nas pessoas e as pessoas se decepcionarem. Esse trauma de Pedro, Jesus deixa para o final. Como assim? Jesus vai liberar uma palavra profética dizendo: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Em outras traduções está dizendo assim: ó Pedro, antes de virar noite, antes de amanhecer, meu irmão, você vai ter me negado 3 vezes. Antes de você prestar atenção daquilo que está acontecendo, os teus lábios pronunciarão que você não quer caminhar comigo. Em outras palavras, Pedro, você vai dizer que não caminha comigo, que não anda comigo, que os milagres que você vê eu estava valendo, mas a dor do profundo coração você não quer participar. Esse trauma, esse medo, esse rancor, Jesus trabalha com ele dizendo assim: olha, tem tanta coisa boa acontecendo, mas a tua insegurança vai te impossibilitar de tocar no céu dos céus. Você está olhando agora para a dor, para o sofrimento, para a coisa ruim, para o insucesso, mas se você não dá um passo à frente, você não vai ver a ressurreição, não vai ver a multiplicação, não vai ver o derramar do Espírito Santo, não vai ver tantas coisas boas acontecendo. A dor tenta te tirar do foco para esconder que tem coisa de Deus boa vindo para nós. Deus não quer que nós venhamos viver empurrando com a barriga, as coisas sempre dando errado. As coisas estão dando errado, é porque tem coisa boa vindo na frente. Eu posso ouvir um amém? As coisas estão doendo, estão passando na moenda, mas é sinal que tem coisa boa vindo na frente. Não é para parar, não é para retroceder, caminhar junto, dá nisso, meu irmão. Quando estiver dando bem para um, vai dar bom para você também. Quando estiver dando mal para um, meu irmão, segura na mão, vai junto, meu irmão, porque não tem como você ser esquecido no momento de ser aprovado. Jesus não ia chamar ninguém para confiar a sua igreja, sem antes não provasse do amargo da vida. Eu quero convidar alguém para ser líder, mas convidar alguém quando as coisas estão favoráveis, é mole. Mas confiei em alguém que as coisas estão ruins, ele está ali perseverando, roendo o osso, não tem o bife, não tem a picanha, só o ovo. Meu irmão, na hora da picanha ele não será esquecido. O que você quer dizer, pastor? Meu irmão, você não é esquecido para Deus no momento da adversidade. Deus te olha, te contempla, e você vai caminhar do lado de Jesus quando tiver as coisas boas. Mas como o senhor está dizendo isso, pastor? É a Bíblia que diz, porque depois desse trauma de Pedro, Jesus vai se encontrar com ele, João capítulo 21, e vai dizer: Pedro, tu me amas. Pedro, tem algo poderoso vindo dos céus para a tua vida. Você caminhou comigo vários momentos na terra, mas o momento agora é te perguntar: você ainda continua a confiar em mim?
Pedro, você viu aquilo tudo que aconteceu comigo, eles me bateram, me espancaram, me colocaram no madeiro, mas eu quero saber, se te colocaram no madeiro também, você me ama? Pedro, se for necessário, Pedro, você ficar sem casa, morar como um sem teto, Pedro, você me ama? Pedro, entenda de uma coisa, olha, me negaram, me espancaram, mas se te negarem, te espancar, você me ama? Você me ama, Pedro? Se falarem mal de você, Pedro, igual falaram de mim, que eu sou filho de Belzebu, Pedro, tu me amas? Porque se você me ama, Pedro, tudo quanto falaram de mal para mim, as mesmas palavras, a mesma frase, a mesma maldição será transformada em bênção. Eles vão ter que dizer: você é o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, você é o servo do Deus Altíssimo. Eles vão ter que dizer que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles vão ter que declarar, verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Eles vão ter que declarar, e a palavra de Pedro foi essa: Deus, tu sabes que eu te amo. O trauma dele de abandono foi interrompido ali. Poderiam bater nele, poderiam abandonar ele, ele poderia estar treinando outros discípulos, e de hoje para amanhã eles virarem a costa para Pedro. Pedro não teria mais com que pensar naquele trauma, porque Jesus aniquilou, repreendeu aquele trauma. Tem coisa que você está vivendo lá de trás, aqui na frente. Tem pancada que você recebeu na tua vida lá atrás, e agora está doendo. Tem palavras que foram liberadas para a tua vida lá atrás, e agora está fazendo efeito. Toda hora que alguém toca, dói. Porque é necessário Jesus liberar perdão e derramar sobre a tua vida, para que esse trauma venha a ser curado. Eu estava sendo ministrado essa semana a respeito disso. Falava-se sobre uma moça que outrora no passado, ela estava em voga a respeito da mãe estar grávida, e o pai falou assim: eu não tenho condição de manter essa criança, eu não tenho condição de dar continuidade, vamos tirar, vamos arrancar, vamos abortar. E a criança, dentro do seu subconsciente, dizia assim: não, eu tenho que sair antes. A moça estava na gestação de 7 meses, ela dizia dentro dela: eu tenho que sair antes, eu tenho que resolver isso antes, eu tenho que aprontar isso antes. Essa moça então nasce, agora é uma adulta, já uma senhora, uma engenheira, uma arquiteta bem sucedida, mas todavia que perguntam para ela a respeito de entregar um projeto, ela ficava nervosa porque tinha que entregar antes, ela ficava nervosa porque tinha que entregar o serviço, então ela entregava um mês com antecedência para não ficar pensando naquela dor, naquele martírio, naquele trauma. E quando se foi perguntada, foi por intermédio de um trauma lá atrás, que estava prejudicando ela aqui na frente. Tem gente que fuma cigarro, drogas, não é aqui, foi lá atrás, onde o pai, o avô fumavam um cigarro, um charuto, um cachimbo. De repente você passa: não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas aquela legalidade aqui na frente faz com que o teu filho, o teu neto, o teu bisneto fuma droga, fuma outro entorpecente, e você fala assim: mas ninguém na minha família usou isso, ninguém consumiu isso. O inimigo da nossa vida, ele não tem preocupação se é maconha, se é droga, se é cocaína. Ele quer saber se lá atrás alguém deu brecha, legalidade, para ele usar aqui na frente. Traumas. Eu falo isso que de repente você está lembrando: olha, eu tenho meu avô que fumava cachimbo, eu tenho o meu bisavô que fumava assim charuto. Por intermédio dessas legalidades, dessas brechas, o teu filho, a tua filha está fazendo uso de drogas por causa dessa brecha. Mas eu sou mãe, eu não usei. É verdade, você não usou, mas o inimigo sabe que a legalidade que é dado, ele não escolhe qual droga que é, qual presente que é, a brecha que você deu, ele entra. Muitas coisas acontecem na nossa vida por intermédio de legalidades. Pedro, ele abre uma legalidade, um precedente, dizendo: eu não conheço Jesus, eu não quero caminhar com Ele. Nessa brecha que Ele deu, Jesus vai fechar, dizendo: olha Pedro, você abriu lá, mas eu quero uma coisa nova contigo, tu me amas? A mesma legalidade que ele deu, Judas também deu, e Jesus vai falar com ele assim: olha, você me entregou 30 moedas de pratas, e ele se arrepende, joga no chão, devolve, mas ele não consegue projetar o perdão, e se enforca. Ele se arrepende, mas não se entrega. Tem gente que se arrepende, mas não se entrega. Tem gente que recebe cura,
mas não se entrega. Tem gente que recebe bênção, mas não se entrega. Tem gente até que levanta a mão, mas não se entrega. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, toma conta das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Caminhar junto, meu irmão, é entender que o outro enxerga na frente. Caminhar junto é entender que Jesus, que caminha conosco, Ele enxerga na frente. Ele sabe que tudo que a gente está passando agora vai passar, é temporário. Ele já consegue enxergar o que está na nossa frente, a gente não vê. A gente tem dificuldade. A gente vai ver aquilo que está na nossa frente. Um irmão que faz bico, uma irmã que faz bico. Mas Jesus vê na frente. Vidas após vidas se rendendo a Ele por intermédio da tua atitude, do teu posicionamento. Ele vê dessa forma. Ele não vê o embaraço, ele vê o que você está disposto a fazer com o embaraço. Jesus, ele não olha para o problema, ele olha para a disposição do teu coração para resolver o problema. Porque se tudo fosse fácil, meu irmão, todo mundo tinha acesso, todo mundo poderia tocar no Santo dos Santos, assim pode. Mas o reino de Deus é tomado à força. A pedra está aí para ver até onde está a tua fé. Porque se você persevera, você vence. Agora, se você esmorece, você não vence. Se você não consegue enxergar o que Deus é capaz de fazer por intermédio da tua vida, Ele vai continuar mandando sinais, para que dia após dia o teu coração se acenda para o Senhor. Mas o que aconteceu com Pedro, pastor? Pedro, ele teve uma experiência linda. Porque depois que Jesus ele começa a confrontar ele no seu trauma, ele vai se deparar em Atos capítulo 3. A ousadia de Pedro. Ele é turrão, não é turrão? Rocha. Mas vai dizer que depois que ele vence aquele trauma, vence aquele bloqueio, tudo começa a dar certo. Trauma da tua vida está te travando, está te bloqueando, te impedindo para que tudo venha a dar certo. Sempre Pedro passou no tempo da Porta Formosa. Sempre teve coxo, sempre teve doente, sempre teve paralítico, sempre teve tudo. Mas quando ele entende que é maior daquilo que ele pode segurar, que o trauma dele é pequeno diante da grandeza de Deus, ele passa novamente pela Porta Formosa e começa a ver as oportunidades da vida. Ei, coxo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele que tirou o meu trauma, aquele que tirou o meu medo, aquele que tirou os meus anseios, eu te entrego. Em nome de Jesus, levanta e anda. É assim. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Se eu tenho Jesus, eu ofereço Ele. Se eu tenho Cristo, eu ofereço Ele. Mas não para aí, porque depois foi convidado Pedro, está acontecendo uma festa, e tem muita gente reunida, Pedro, você tem disposição de ir lá? Tem um povo lá que não conhece Jesus, mas quem respeita Jesus, quem tem interesse, quem tem admiração por Jesus, a tua fala, meu irmão, mesmo que esteja num churrasco, vai sair Jesus dos teus lábios. Eu posso estar numa festa secular, mundana, meu irmão, se eu sou apaixonado por Jesus, meu irmão, até num ambiente que não é sagrado, é profano, você vai falar do amor de Jesus. Pastor, mas o que eu estou falando lá? Vai dizer o texto que Pedro estava do lado de fora. Do lado de fora, não estava dentro da igreja, estava do lado de fora, porque do lado de fora tem gente também. No teu trabalho tem gente também, na tua vizinhança tem gente também, na tua família tem gente, e é necessário caminhar com Jesus, mas as pessoas primeiro vão caminhar contigo. O povo vai caminhar contigo primeiro, vai tomar café contigo, vai almoçar na tua casa, vai tomar um copo de café na sua casa. O primeiro contato é contigo. Se você não for apaixonado com Jesus, você vai deixar passar a oportunidade desse coração se abrir para Ele. É assim. É assim. Então Pedro chega na festa e fala assim: olha, quem é que tem Jesus? Eu tenho Jesus.
Quem já tem Jesus como Senhor e Salvador? Eu tenho. Mas vocês receberam o dom do Espírito Santo? Nós não. Vocês estão na festa, receberam Jesus, mas não receberam o dom do Espírito Santo? Nós não. Quem quer receber? Eu. Mas quem? Eu. Mas quem? Eu. E todo mundo foi levantando a mão. E ele falou assim: olha, já que todo mundo quer, eu vou orar para Deus derramar. Imagina, Pedro, aquele mesmo, que foi vencido do seu trauma, estava cheio de coragem e ousadia, ministrando o derramado do Espírito Santo. Primeiro, eu venço o meu trauma. E segundo, veio o derramado do Espírito Santo. O que está bloqueando a sua vida? O que tenta te parar? O que fala no teu coração que você não pode? Com quem você está disposto a caminhar? Porque se for com Jesus, tudo o que foi conquistado na cruz é direito nosso, é nossa herança. Se você escolhe caminhar com Cristo, todos quantos Jesus colocar na tua frente, que é dele, você caminhar também, porque o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos. Então nós vamos caminhar juntos. Vai dizer então o texto da palavra de Deus que nós somos, olha só o que diz, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Nós estamos rodeados. Estão prestando atenção em nós, estão de olho em nós, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos, estão de olho nas nossas falas, se são proféticas ou se não são, estão prestando atenção em nós para ver o que tira de proveito, se eu posso caminhar perto e vou crescer ou não. Eu ministrava essa semana dizendo, no estudo que eu passei de célula, que quando nós andamos com pessoas que querem o nosso bem, o nosso sucesso e lutam pelas nossas conquistas, nós venceremos. Eu falei no domingo a respeito de um jovem que pediu para que ele tivesse um aumento de 15%. Ele teve. Só que ele falou ontem: pastor, o aumento não foi só para mim, o aumento foi para todos os funcionários. A bênção de Deus vai vir somente sobre você, vai vir sobre a tua casa, a sua família, a sua prole e toda a sua descendência. Deus não olha somente uma causa, Deus olha o conjunto da obra. Então quando eu falo para Deus aonde é o meu trauma, o meu medo, o meu receio, Ele vai lá derramar cura nas minhas emoções, naquilo que me bloqueia, para que nada eu venha perder do que já foi liberado dos céus. A tua vida é preciosa diante do Senhor, a tua vida é preciosa diante do Rei dos Reis. Por isso nessa noite a hora se passou e eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida, porque dito isso, as coisas no todo, Jesus foi condenado à morte. Dito essas coisas todas, Jesus ele presenteia Pedro com essa dádiva maravilhosa. Diante dessas coisas todas, uma coisa eu tenho certeza, que não ficou somente em Pedro, está liberado também para nós. Pastor Pedro andou sobre as águas, ele andou, mas ele ficou com medo e falou que era fantasma. Mas ele andou. Pedro foi o primeiro que se atinou, é verdade, mas ele também foi aquele que estava escondido atrás dos outros, até que Jesus falou assim: sai daí, Pedro, eu estou te vendo. Ei, não se esconda atrás dos outros não, não fica do lado de fora não. Tem gente que faça, pastor, tem gente mais qualificada do que eu, tem gente mais preparada do que eu. Não fica se escondendo do lado de fora. Entra.
Diz o profeta, ele vai dizer assim, ó: entra no gozo do teu Senhor, entra nas alegrias do Senhor, entra, não fica do lado de fora não. Do lado de fora você vai ver se está bom ou se está ruim. Se estiver ruim, nem entra. Se estiver bom, eu entro. Entra, meu irmão, tanto bom ou tanto ruim, entra, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas, e você não pode se contentar somente em estar do lado de fora. Ele tem que estar dentro, tem que se envolver, tem que se envolver, porque uma coisa é ver, outra coisa é marcar história. Uma coisa é você ver e falar daquilo que você viu, outra coisa é você fazer parte da história e falar assim, ó: eu vivi, eu contribuí, eu dei o meu melhor e as coisas saíram, não do jeito que eu queria, mas do jeito que Deus queria. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Você caminha com Jesus? Que Jesus? O Jesus do Galileu. Eu sei com quem você caminha. O Jesus do Galileu. No tempo antigo, o nome Jesus, Salvador, era comum. Todo pai queria dar o nome de Jesus para o filho. Meu filho nasceu, vai ser Jesus. Meu filho nasceu, vai ser Jesus. Eu estou grávida. Estou esperando que é um menino ou menina. Não tinha ultrassonografia, então tinha que nascer. Então a parteira vinha, segurava na mão a criança e dizia: é o menino, vai ser Jesus. A parteira vinha, segurava na mão a criança e dizia: é o menino, então o nome dele vai ser Jesus. Você caminhava com Jesus? Galileu não é o Jesus que nasceu de Maria, não é o Jesus que nasceu de Betânia, não é o Jesus, não, o Jesus do açougue, não é o Jesus da padaria, não é o Jesus da venda, é o Jesus Galileu. Você caminhava com ele? Eles estavam falando com Pedro assim: Pedro é aquele que nasceu em Nazaré, da Galileia. Você caminhava com ele, você fala como ele, você age como ele, você se comporta como ele. Você andava tanto perto dele, mas tanto perto dele, que até o jeitinho do braço assim torcido é igual dele. Você andava tão perto dele, que fala até Shalom Adonai. Ah, você andava com ele, você caminhava perto dele demais. Até o jeitinho de andar igual dele, Pedro. Você andava com ele. Pedro dizia: eu não. Mas uma coisa eu sei, meu irmão: quem anda com Jesus não tem como se esconder. Quem anda com Jesus, os olhos brilham. Quem anda com Jesus, a tua fala é bonita. Quem anda com Jesus, meu irmão, coloca uma roupa bonita para vir para a casa de Deus. Quem anda com Jesus, começa a falar com Jesus na fila do banco, na fila do açougue. Quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus, dá ouvido para fofoca e nem para problema. Quem anda com Jesus é o primeiro a entrar na fila e até passa a frente para o outro. Quem anda com Jesus é o primeiro a chegar na casa de Deus e falar assim: ei pastor, está precisando de alguma coisa? Quem anda com Jesus é o primeiro a se colocar na frente. Quem quer caminhar com Jesus?